Sabadão aqui em Floripa, nessa cidade maravilhosa, dia 27 de janeiro de 2024. Eu mandei uma mensagem pra você e falei, vamos em um lugar. Meu E você Deus, falou, vamos. Primeiro assim, falar vamos, sem perguntar onde é porque há muita confiança. muita Então, primeiro, confiança. obrigado pela confiança. E eu não te falei onde a gente vinha, justamente pra gente poder falar hoje aqui de algo que não tá ensaiado, não foi preparado. E desde quando que a gente ensaia alguma vez? Justamente pra mostrar um pouco da verdade do que a gente vive no nosso dia a dia. Porque eu acredito que é isso que as pessoas hoje estão carecendo, né? De conhecerem pessoas de verdade. Então, você é uma pessoa de verdade. Obrigado por ser de verdade em tudo que você faz, por ser intensa. E é por conta disso, né, que você tem tantos amigos, as pessoas gostam tanto e confiam tanto em você. Então, essa aqui é a ideia disso aqui, é um bate-papo livre para a gente poder conhecer um pouco mais sobre Liana Brum, sua história, suas histórias de conquistas, mas também suas histórias de fracasso, porque os teus fracassos te ensinaram muito, né? Te trouxeram até aqui e estão assim direcionando você para um novo tempo. Muitos dos teus aprendizados do passado hoje são insumos, são fundamentos que te projetam para um novo tempo, né? Estamos iniciando o ano, janeiro de 24, temos muito a avançar, muito a construir. E acredito que assim como eu, você tem no seu coração o propósito de a gente poder falar sobre o reino, declarar o reino através do mundo corporativo, né? Que hoje o mundo corporativo ele tá tão dúbio, tá tão frágil, né? A gente não sabe quando a gente senta na mesa com pessoas para a gente poder falar de negócios, de business, a gente não sabe realmente se a gente está falando com uma pessoa de verdade ou com um protótipo, uma projeção, alguém que está ali totalmente tipificado de algo que não é. E graças a Deus, no nosso ecossistema, a gente hoje senta com pessoas que são de verdade. E eu acho que esse é o propósito, a gente poder mostrar para as pessoas que é possível fazer business com pessoas de verdade, né? Onde as pessoas olham nos olhos, onde as pessoas falam a verdade, são transparentes. Então, esse, né, assim, um breve resumo do propósito aí desse nosso encontro, desse nosso sábado, é a gente poder expor um pouco mais sobre isso. É, eu amo a minha vida e eu amo ela porque eu sou uma pessoa de verdade e as pessoas, a gente se relaciona com as pessoas que a gente atrai, né? É. Quando eu olho pra loucura, Danilo, que tu és, acordou, tocou o telefone é ele não liga. Quando ele liga, eu digo, opa, o trator ligou. Vamos lá em algum lugar. Eu vou, óbvio que eu vou, qualquer lugar, porque eu já sei que vai ser algo que vai marcar a minha vida, o meu dia, e cada vez mais eu tenho vivido para quê? Cada dia de uma vez e fazendo com que aquele dia seja único, porque ele nunca mais vai voltar. E eu te amo por isso, porque a gente tem essa troca, essa amizade, essa afinidade de loucura. E para mim, esse natural, esse Espontâneo. fazer acontecer hoje, o espontâneo, a verdade das coisas, é o que importa, é o que vale, é o que faz a nossa história, né? E marcar a vida de pessoas e em amizade, enfim, em todos os âmbitos. Indo ali para o mundo corporativo, né? Eu hoje trabalho, eu digo que eu me vendo. Antes de vender um produto, antes de vender Um serviço. uma operação, um serviço, eu vendo quem eu sou. No momento que eu olho nos olhos das pessoas, que existe esse feeling de troca de olhares, a gente está vendendo a nossa verdade. E é isso que faz as pessoas comprarem o que a gente vai oferecer. Então não tem como a gente negociar, né? Independente com quem for, independente do âmbito que a pessoa tiver profissional, não tem como a gente negociar se a gente não lidar com a verdade. Eu não acredito mais no fake. Eu acredito que a gente vai ter sucesso e esse sucesso perpétuo se a gente lidar sempre com a verdade. Porque antes de vender um serviço, antes de vender um produto, a gente vende quem nós somos. E é isso que faz com que a gente tenha êxito, É. né? Não seja um sucesso momentâneo, porque a verdade, ela nunca acaba. Então, é sobre isso, né? E o mundo corporativo, para mim, eu escolho viver na minha vida isso.
Eu prefiro lidar com a verdade, eu prefiro lidar. É fracasso, eu prefiro falar sobre o fracasso, né? A gente não vive só de sucessos. E os meus fracassos, as minhas más escolhas me fizeram a mulher que eu sou hoje. E eu não troco ela por nada desse mundo. Eu me escolho 1000 vezes. Exato. Eu me escolho. Apesar de tanta coisa errada que eu já fiz e apesar de tantas escolhas erradas, eu me escolho todos os dias. Legal. Todos os dias. Então eu vendo quem eu sou. Legal. E a base, é importante o pessoal saber que a base da nossa conversa hoje é a base de um relacionamento sólido, né? Já comemos 1 quilo de sal juntos. Então, assim, Um trator de sal. eu acho que, né, para você que está assistindo a gente, não estranhe grandes provações entre amigos que você tem, divergências, porque um ferro afia o outro ferro, tá na Bíblia isso, né? Então a gente se afinou muito na nossa relação, a gente atritou muito, a gente discordou muito, e isso trouxe solitude, né? Solitude não, isso a gente discordou muito, e isso trouxe solidez para o nosso relacionamento. Total. Então é essa solidez que nos dá autoridade de falar o que a gente vai falar aqui. Então, assim, a gente fala muito disso no nosso ecossistema. Antes de as pessoas verem o nosso serviço, o nosso produto, elas têm que olhar para nós e ver se há solidez no nosso relacionamento. Porque é isso que a gente vai contar, isso que é eterno. Os relacionamentos que a gente cria fala de eternidade. Os produtos e os serviços são finitos, são daqui. Então, os produtos que a gente vende, os serviços que a gente entrega, são canais, são veículos para a gente mostrar o que de fato é o nosso propósito, que é a forma como nós nos relacionamos. E isso é muito forte, porque é tudo sobre isso. E o êxito do produto e do serviço é o resultado de relações estabelecidas em verdades, que é o isso aí. que é o que o nosso ecossistema oferece, né? É isso aí. E eu vejo o quanto é um ecossistema desejado pelas pessoas. Porque, só te interrompendo, mas assim, há o sucesso até nos fracassos quando existe essa solidez Exato. de relacionamento. Exato. Jesus na cruz foi um aparente insucesso, né? Como diz Paulo Júnior, Jesus na cruz lá foi um aparente insucesso entre o relacionamento dele com o Pai. E que por causa disso trouxe o nosso sucesso hoje. Exatamente. Que é sermos livres. Exatamente. Só que depois da prova do tempo, veja bem, nenhum relacionamento se consolida no imediato. Precisa passar pelo tempo. Depois de 3 dias, aquele aparente insucesso se transformou no maior sucesso. Exato. Jesus revelou a sua glória. Deus, o Pai, revelou a glória no Filho e revelou, de fato, o relacionamento que eles tinham. Então, teve a prova do tempo. Então, os insucessos que você pode estar passando agora nos seus relacionamentos de amizades que iniciaram em Deus, podem estar formando o seu maior ponto de testemunho, de sucesso, de alinhamento, de convergência, de glória e de eternidade na sua vida. Exatamente. Então, não abra mão dos seus amigos, Exatamente. porque vocês divergiram em algumas coisas. Veja bem, divergir em opiniões, caminhos, formas de enxergar, de ler emoções, sentimentos é uma coisa. Divergir em valores é outra. Nós estamos falando aqui de um alinhamento de valores, porque foi o alinhamento dos valores que nos uniu. De verdade. Exato, de verdade, de honra, de justiça, de unidade. Esses valores nos uniu. E no caminho houve algumas divergências de caminhos, de interpretações. Muitas. E isso não pode romper os seus relacionamentos. Porque é nessa prova do tempo que vai gerar a glória da eternidade da relação. E essa relação é que nos traz autoridade para fazer o que a gente faz e para falar o que a gente fala. Exato. E a gente tem que ser seguro disso, não dá para ser tímido. Não. Né? A gente tem que ser seguro em falar assim, nós temos um relacionamento de verdade, de valores alinhados e a gente está indo para o mesmo lugar. E esse lugar é a revelação do reino através, prioritariamente, do nosso relacionamento. Daquilo que a gente construiu juntos. E aceitar os processos, né? Aceitar. O processo tem um tempo. Leva. Lidar com as dores, né? Aceitar as dores e lidar com ela com alegria, com regozijo, por estar passando por ela, porque a dor é um amadurecimento. Isso. A gente aceitando um processo de dor, um processo de desalinhamento, quando
sai daquilo que a gente projetou que seria o ideal e nunca a gente vai viver o que é o ideal pra gente, às vezes, nunca não, mas assim, é muito forte falar nunca, mas assim, poucas vezes a gente vai viver o que a gente acha que é o ideal. É, Não é sobre o que a gente acha, é sobre o que Deus quer que a gente viva. E é o ideal pra nós é o que Ele quer pra nossa vida, e isso a gente só aprende no decorrer de um processo, porque tudo é um processo. Então eu tenho aprendido muito isso. Vou lidar com esse processo e vou ser feliz no processo, mesmo que ele me traga dor. exato. E isso me fortalece, isso me torna resiliente, isso me faz com que eu te aceite na minha vida, apesar de a gente ter sido aliançado em Deus e a gente ter passado por um processo difícil de divergência humana, Isso, mas faz com que a gente hoje esteja aqui falando sobre isso com maturidade, com verdade, com resiliência, com fortaleza, né? exato. Então, isso nos tornou mais fortes, mais firmes, É, né? Isso é muito bacana, muito sábio. Eu fico bem feliz por a gente ter chegado nessa maturidade de relacionamento. exato. E não dá pra achar que a gente vai chegar em algum lugar sem viver essas frentes. Não, Não dá. Então eu não tenho como tirar o fator tempo, eu não tenho como tirar o fator processo, não. eu não tenho como Dor, tirar o fator dor, porque fala em dor, as pessoas querem fugir. Esses dias querem eu tava fugir. lendo sobre. Eu não lembro quem foi o psicanalista que falou, mas ele falando que a verdadeira terapia, né? Quando a gente procura um terapeuta, a verdadeira terapia, ela não é pra gente. Não é pra gente fugir das nossas dores, é pra gente viver as nossas dores. É isso aí. Com intensidade, não pra sair dali do problema e ser feliz, né? Agora, o que que eu vou fazer pra ser feliz? Não, o que que eu vou fazer pra suportar essa dor e amadurecer com ela e fazer com que ela entre na minha história e me torne uma pessoa melhor, mais forte, mais resiliente e marque a minha vida. Essa dor tem que marcar a minha vida, porque ela vai Exato. me trazer pra algo, ela vai me levar pra um degrau, pra um step aonde vai me deixar mais forte quando eu chegar onde efetivamente eu quero chegar. A dor é um ponto de inflexão, né? É a partir daquela dor específica, a sua vida nunca mais é a mesma. Nunca Ela mais. passa por Nunca mais. um outro, realmente, Nunca mais. um outro step. É realmente assim você criar os seus músculos emocionais, espirituais, para você suportar um novo nível, né? Exato. E esse novo nível, às vezes, ele vem recheado assim de novos desafios que vão exigir muito mais resiliência, muito mais paciência, muito mais desprendimento de alguns controles que nós, como pessoas de comportamento de perfil dominante, queremos sempre ter o controle de tudo. Então, à medida com que Deus vai elevando a nossa responsabilidade, a nossa influência, a gente vai vendo que a gente vai perdendo o controle no mesmo nível desse avanço. E isso para nós é muito difícil. Ô, Danilo, cada degrau acima que a gente sobe, vai vir com dor. Sempre o ciclo, a fase vai vir com uma dor. Mas a gente tá diferente para suportar essa dor. Exatamente. Porque lá atrás, no degrau de baixo, a gente se tornou mais forte, mais robusto, mais resiliente, a gente olha a vida de outra maneira, a gente entende as pessoas, entra num senso de empatia diferente pelo próximo, então a gente suporta de uma maneira diferente, mas ela vai ser maior do que aquela que eu já passei um dia. Mas Exato. como eu estou Melhor, para suportar isso, mais forte. para entender. A gente tem uma dificuldade de abraçar a dor, né? A gente, na verdade, quer deixar ela no bolso da calça. Exato, exato. E para não viver ela, mas a gente precisa mastigar essa dor, abraçar ela, pra gente aprender com ela. E então a gente dá a oportunidade de ela ir embora, de passar. De Exato. passar e não ficar. Mas sempre que eu nego uma dor e eu deixo ela no bolso, ela tá sempre ali determinando a minha vida. Exatamente Minhas isso. emoções, meus sentimentos e as Exatamente minhas isso. escolhas. Puxa ela pro espelho todos os dias. Eu falo isso. Exato. Tá doendo? Puxa pro espelho. Exato. Puxa pro espelho, te encara nos olhos e bora. Como é bom a gente ter pessoas de confiança que que a gente possa falar da nossa dor. Porque falar, eu descobri isso recentemente. Eu sempre li isso, mas vivenciar eu vivenciei há pouco tempo. Só o falar, a confissão para pessoas que são Verdade. da sua relação, que você tem uma história, que você tem uma solidez. O falar te cura e te liberta como mais nada. Pode, muitas vezes, você usar de práticas devocionais, práticas religiosas, vai orar, vai fazer penitência, vai pagar promessa, nada é tão curativo quanto encontrar um irmão de verdade e falar para ele das suas dores, de como Falar. você se sente. Tu traz a verdade pra ti mesmo. Quando tu Exato. fala, tu vem pro espelho com a verdade. Isso, E aí tu tá falando, é verdade, é vida real. E agora? É isso aí. exato. É isso aí. E não se constrói grandes coisas na mentira.
é na verdade. É na Então, não verdade, tem como avançar, não independente. tem como avançar para mais território, para Isso. posições de liderança, Não, de maior responsabilidade, se você não tem uma íntima relação com a verdade. eu tenho, sabe que a primeira coisa que eu faço quando eu chamo as gestoras, que a gente começa ali um chat, para entender, eu sempre digo assim, primeiro eu quero entender como é que você está, porque como você está não é como você Exato, está. Então, tu tá entendendo como é que tu estás, porque para tu chegar onde tu quer profissionalmente, tu tem que entender como é que tu estás pra gente juntas trilhar um caminho, né, te reencontrar de como que tu és para que tu consiga transbordar. Então a pessoa precisa se enxergar como é que ela está. Vai pro espelho, coloca num papel e me conta como é que tu estás. E veja bem, para que cada vez mais fique mais claro que a gente não tá num julgamento. A gente está num aperfeiçoamento. Então, como você está não quer dizer quem você é. Eu sei quem você é, mas eu quero saber como é que tu estás para que eu consiga te ajudar a transbordar em quem tu és. exato. Então é puxar pra verdade. Cara, eu tô assim, eu tô mal, eu tô triste, todo dia eu acordo, quero morrer. Eu, né, sei lá, N coisas que acontecem na nossa vida que muitas vezes a gente tem vergonha de nós mesmos de expor como a gente está pra nós. Dentro de Exato, quatro paredes a gente não consegue se expor. exato, Então, como tu estás? Porque eu preciso entender como tu estás, porque só assim tu vais ter êxito em tudo que tu tiver, em tudo que tu exato, fizeres. exato. Quando a gente encontra um alinhamento da nossa identidade em Deus, na espiritualidade, que a gente passa a se olhar a partir desse olhar de Deus para nós, é a única forma que a gente tem de olhar o outro na mesma dimensão. Aham, Então eu só consigo olhar o outro aham. não a partir de como ele está, mas a partir de quem ele é, se eu primeiro passar a me olhar não a partir de como eu me sinto, mas a partir de quem Como eu eu sou. estou, exata, de quem Então eu sou, exatamente isso. não é como estou, nem como me sinto, Como é sou. como sou. E esse como E como sou Jesus te é enxerga. como Jesus me enxerga. E aí por isso que essa busca ela é espiritual. Eu me alinho na minha identidade, no meu relacionamento com o meu pai. É como eu E sou e quem então Deus diz que eu sou. isso clareia É, o meu olhar para o outro. isso. E quando eu veja bem como isso é forte. Quando eu me resolvo, eu tenho condições de ser para o meu irmão o braço de suporte que ele precisa. Eu tenho condições de ser para ele um ouvido confiável, que vai ouvir a dor dele e vai manter a dor aqui. Não vai fazer dessa dor propagação dela para Ei, outras pessoas. E é este lugar de segurança psicológica, de segurança relacional que as pessoas hoje não têm. Então elas não falam, não é porque elas não querem. O que elas mais querem é uma pessoa confiável para falar. Só que exato, elas não encontram essas pessoas confiáveis. Elas desconfiam de exato, todo mundo. E por exato. que que a grande massa da população vive uma condição de desconfiança de si mesma e das pessoas? Porque elas não encontram essa identidade no pai. Exato. Tu sabe que eu tenho agradecido muito a Deus por pelas coisas difíceis que eu passei, que foram muitas. Porque quando eu olho pro outro e o outro vem com a dor dele me dizer como ele está, que não é como ele é, e nem como Deus diz que ele é, né? Então, trazendo. Eu quando a pessoa relata sobre como ela está, eu consigo entender o que ela sente, porque eu suportei muita coisa e às vezes até o que ela tá suportando. Então tu sai, que daí a gente tem, né, a gente sai da bolha religiosa do julgamento, que tu tens que estar assim, porque tu precisas fazer isso, não. A pessoa não tem, a pessoa não precisa, porque ela tem as dores dela e só ela sabe o que ela tá passando e o porquê, às vezes ela tá, eu não quero usar a palavra pecado, entende? Então eu consigo, assim, às vezes a pessoa tem vergonha de falar, por quê? Porque ela tá matando um gigante dentro dela, que ela se constrange por isso, né? Por isso, Tá no estado inadequado? inadequado. E ela não tem coragem de falar como ela está, porque ela está inadequada socialmente. Exato, Pelo que as pessoas esperam dela. Mas se ela está inadequada, é porque tem uma dor dentro dela fazendo com que ela esteja desta forma. exato. Entende? E aí eu agradeço a Deus pelos meus processos de dores que eu tive até aqui, porque eu consigo olhar pro outro e dizer, cara, eu sei o que tu tá sentindo. Uhum, Eu sei o que tu tá sentindo. uhum, E às vezes a única coisa que a pessoa precisa ouvir é eu sei como o que tu está sentindo. exato. Mas esse processo vai acabar. Isso gera conexão, né? Conexão. E É se a pessoa enxerga em você empatia. verdade e confiança, você passa a ser o terreno seguro que ela Exato. precisa para Exato. desarmar, para dividir aquele Desarmar. fardo e ser curada. E ser curada, porque assim, a gente vai ser canal de cura a partir do momento que a gente
entende o que a pessoa tá passando entendeu? Não é dizer pra pessoa o que a pessoa tem que fazer. Não. É entender como ela está, sentir o que ela está sentindo. E só nisso tu já traz cura. Exatamente. Existe um princípio grande, assim, de maturidade que todo ser humano deveria perseguir. Se pudesse a gente escrever na testa, para quando a gente for no espelho olhar na parede do quarto, é o não julgamento absoluto. Meu A gente está Deus. matando a nós mesmos e aos outros por conta do julgamento, dos preconceitos, dos rótulos. Não existe conexão onde há julgamento. Então, se eu quero me conectar com alguém, primeiro princípio, não julgamento absoluto. E isso faz com que a minha maturidade mude, a forma como eu olho para mim, para as pessoas muda, Exato. e aí eu posso ser realmente um gerador, um agente de transformação, de cura, de libertação, e a minha fé, a minha espiritualidade, ela para de ser teórica e passa a ser prática. Isso. O Amar, que é espiritualidade prática? É amor. não julgamento E absoluto. amor. É amor. É entender, ter empatia, entender a dor, né? E aquela coisa, né, Liana? Confronto. Você não deve aceitar confronto de qualquer um. Exato. Para eu te confrontar, eu tenho que ter uma relação com você Tu tem que primeiro. ter pisado no meu território de guerra. Exatamente. Então, Guerra que eu assim, falo, né? não dá para aceitar confronto de qualquer um. Não. Quem são as pessoas que conquistaram o direito de me confrontar? Exato. Exato. Então, tem muita gente se sentindo É o julgamento, É Daniel. o julgamento. O julgamento mata as pessoas. O É. julgamento faz com que, em vez de a gente ser instrumento de cura, a gente. Cara, não é sobre isso. É o amor, é entender. Eu digo assim, toda atitude nossa, ela é consequência de uma dor. Ela é consequência de uma dor. A pessoa que mata, cara, é uma pessoa tão machucada que a única coisa que ela consegue enxergar na frente dela é matar os outros. Exato. A gente tem que entender a dor que tem e não dizer ele mata. Mas tu entende que dentro desse processo de cura, dessa dor, vai ter o momento do confronto. Porque o Total. confronto é jogar luz, trazer a Total. verdade, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela tá num processo de dor crônica porque ela se conta uma história mentirosa sobre ela ou sobre a pessoa alvo da sua dor. E essa história que ela se conta, que é mentirosa, mantém ela no padrão emocional que sabota os seus resultados. Exato. Então, mas para você chegar num momento, num time de confronto, você já tem que ter andado e caminhado com essa pessoa a ponto de suportar ela, de realmente botar o remédio na Confiar. ferida, Confiança. gerar esse relacionamento de confiança. Então vai chegar o momento que você vai confrontar e ela vai entender que, ok, esse confronto aqui é para jogar luz, É é pro meu saudável. bem, é saudável. Por isso que eu digo, É é um aceitável. processo, é um processo. É um processo. Você não pode confrontar antes do tempo, É um dentro de um processo. processo de Até relacionamento. na nossa relação, né? Cara, antes tu ia me falar uma coisa que nem hoje a gente veio conversando, o assunto, aí se tu fosse em outro momento, eu já ia dar 2 berros no carro. Não, eu já digo assim, tá bom, eu aceito, eu vou fazer. Exato. É muito difícil eu Exato. baixar a guarda de imediato e dizer, tá bom, eu vou fazer. Mas essa foi uma autoridade conquistada. Maturidade conquistada. É isso que a gente tá falando aqui. E não tem como tirar o fator tempo. Não existe relacionamentos profundos, É amadurecimento, resiliência. instantâneos. Eles levam tempo. É porque só com o tempo tu entende a dor do outro, né? Exato. Tu entende a história. Bom, eu tenho uma história, por causa desta história eu tenho essa dor, e por causa desta dor eu tenho estas atitudes. Exato. Ponto. Aí tu entende a minha história, tu conhece a minha história, isso leva tempo. Aí tu entende a consequência da minha história, então tu entende a minha dor. E aí tu entendendo a minha dor, tu vai saber o porquê que aqui eu falho. Exato. E aí agora tu vai me trazer a cura. Exato. Mas tu tem que entender os 3 estágios, o porquê que eu cheguei aqui. Exato. Então essa é a base do que a gente E leva vive. tempo. Essa é a base do ecossistema que a gente está construindo. E graças a Deus por E temos isso. que ser muito aperfeiçoados, né? Porque todo dia é um aprendizado. Todo dia é uma Todo afronta. dia é uma afronta, todo dia é Todo dia é um um gigante. confronto que traz desconforto. Isso. Primeira coisa que eu falo quando eu chego nas empresas: olá, cheguei. Agora eu vou confrontar e vocês vão ficar desconfortáveis. Estão dispostas? Isso faz crescer. Caso contrário, a gente não vai crescer. Exato. É isso aí. Confronto e Tem desconforto. apetite pelo desconforto. Exato. Tem apetite pelo desconforto que exato. você vai crescer como nunca. Exato. Não aceite. Cara, eu tenho ficar na vivido mesma- isso. Às vezes eu olho pra minha dor e eu falo, cara, tá doendo, mas eu tô feliz. Tô crescendo. Tô Tô crescendo. sendo aperfeiçoada. E cada dia que passa eu digo, venci. Legal. Olhando pro espelho. É isso aí. Literalmente faço isso. Falando um pouco agora
dos negócios, business das empresas, hoje a sua função principal é uma diretoria comercial, né? Você é uma mulher que respira o mundo comercial, Total, vendas, total. resultado. Liana é sinônimo de resultado e isso hoje as empresas precisam muito, né, desse setor muito bem desenvolvido, o setor Sabe o que as comercial. empresas precisam, Danilo? Que eu vejo que é o grande déficit e é o que eu vejo que tá funcionando, sabe? E é um grande desafio. É resultado constante, Isso. né? Então, assim, a gente tem que chegar a um faturamento X no mês. Aham, Mas esse faturamento X no mês, ele só vai acontecer de uma maneira excelente se eu todos os dias eu chegar no faturamento Y. aham. Entende? Então, todos os dias a constância de Constância. entrega de resultados ela tem que ser diária. Para isso é uma constância de motivação diária, é uma constância de estratégia diária, é uma constância operacional diária, e aí a gente chega no faturamento Exato. total. Legal. E nesse processo do diário as pessoas vão sendo aperfeiçoadas, porque 50% hoje, o meu trabalho, né? 50% hoje, eu digo, de uma operação de uma empresa é 50% gestão de pessoas. Aham. Então, se tu faz a constância, as pessoas vão sendo aperfeiçoadas, em 21 dias elas já não são mais as mesmas. E elas conseguem, então, te entregar o que efetivamente tu precisa, em números. Aham. Se eu não for constante em motivação, em estratégia com as pessoas diretamente, elas não vão entregar números. Ou vão, mas no mês seguinte elas já não conseguem fazer o mesmo. Dentro de um processo hoje de estruturação comercial, que tu entende que passa pelas pessoas, passa por diversos departamentos, vender. Para eu chegar ao ponto de eu vender o meu produto ou o meu serviço, eu tenho que ter feito um dever de casa antes, né? Eu passo por diversos Cara, aí a departamentos, eu gente. alinho esses departamentos para que então eu consiga vender. Fala um pouco mais, conta um pouco mais da tua metodologia, de como você faz quando você chega numa unidade que não tem vendas satisfatórias e como que você faz para elevar o lucro dessa unidade. Beleza? Ó, vamos lá. A gente estava falando aqui sobre o quê? O espelho. Uhum. Eu, para que a unidade dê resultado e ela venda, a pessoa tem que se vender. Lembra que a gente falou? Sim. Eu tenho que me vender. Aham. Então, eu tenho que ir para a empresa empoderada, sim. Eu Legal. tenho que ir para a empresa bem arrumada. Eu tenho que estar feliz aonde eu estou. Eu tenho que gostar do que eu estou vendendo. Eu tenho que levantar a bandeira do que eu estou vendendo. Aham. Naturalmente, o cliente, ele entra dentro da empresa, ele me enxerga e diz, uau, eu vou te comprar. Uhum. Não interessa o que tu vai vender, Legal. mas eu vou te comprar. E aí, o que que acontece? Antes de entrar, quando eu entro na unidade, a primeira coisa que eu tenho que eu tenho que fazer é enxergar essa pessoa. Aham. E aí, como é que tu estás? Exato. Ah, eu tô assim, beleza. Então agora a gente vai ter que começar a te mudar, porque naturalmente tu vais mudando o ambiente que tu estás e o cliente vai comprar O quem tu ambiente. estás te tornando e o ambiente. Show. A mudança começa ali. É no chat direto com a gestora da unidade, porque ela tem que se vender. Uhum. Se ela se vender, o cliente não vai no concorrente, o cliente vai querer estar no ambiente dela, o cliente quer o sorriso dela, o cliente quer o sapato dela, o cliente quer a Legal. cor dela. Ela dá o tom, né? Ela dá o Ela tom. dá o tom da energia. Ali começa a equilibrar, porque essa mulher que começa então a passar por esse processo, ela começa a querer estar na empresa com a empresa toda arrumada, com o café gostoso. Claro. Ela começa a ir pro Instagram, aí ela começa a liderar a equipe porque ela tá uau, né, ela quer mudar tudo na volta dela. Que é uma extensão de E quem ela ali é, né? começa a revolução. E aí tu joga tudo, eu digo assim, o que que eu faço? Eu jogo tudo pra cima, inclusive as pessoas, e coloco tudo no lugar. Primeira coisa que eu coloco no lugar, a gestora. Legal. A gestora no lugar, ela vai começar a colocar a casa no lugar. Show. Aí a gente muda método, a gente adequa. Existe uma regra? Não, a gente vai adequar qual é a necessidade do ambiente. Show. Olha para o ambiente, teu gap é aqui, aqui, aqui. Agora vamos para cima. Uhum. Vamos colocar a gestora no lugar e a gestora vai colocar a casa no lugar. Não é você que coloca a casa no lugar. Eu oriento ela estrategicamente do que ela tem que fazer para colocar a casa dela no lugar. Legal. Porque daí isso faz com que eu saia desse ambiente e ela fique no ambiente, porque o ambiente é dela, não é meu. Aham. Eu visito,
jogo pra cima, coloco tudo no lugar e ela, então, fica na constância dessa organização. E dentro das unidades, vamos falar hoje do ramo de depilação a laser, que é um ramo onde você tem muita experiência. Você tem quantos anos de 10 anos de experiência? experiência. Você tem 10 10 anos de anos que eu experiência. uso verde e levanto bandeira e grito não mais pelo e faço o meu mundo verde. Vamos falar então sobre Eu esse respiro. ramo de depilação a laser, não mais pelo, para a gente conseguir esse resultado na ponta lá do faturamento, da meta e tal. Você falou ali da gestora, mas quais são os outros setores que tu visita e o que tu faz nesses outros setores para conseguir fazer com que essa roda gire de forma A harmônica? empresa ela tem 3 esqueletos. No esqueleto dela ela tem três braços, tá? É uma recepção. Tá? É aquele olhar para a recepção, aquele bom dia. Então, tu tem que mudar toda a estrutura de uma recepção. Como é que essa pessoa tá falando com o teu cliente no WhatsApp? Aham, O você não é VC, é você, aham, sabe? O oi não é bom dia, boa tarde ou boa noite. aham. O Quem básico, é né? que é o básico? As empresas não têm o básico, as pessoas não têm treinamento de verbalizar um português coerente para o teu público. Isso faz toda a diferença. A gente se acostumou a receber um VC, Uhum, um tá bom, aham. um também TB. Eu digo também TB, para você TB. Como assim, cara? Não, eu tô falando de business, sabe? E as empresas, assim, não é porque não cansaram de tentar fazer e não fazem. Por quê? Porque tu tem que fazer gestão de pessoa. Sim. Enquanto tu não fizer a gestão da pessoa que tá ali respondendo o WhatsApp, ela vai ficar no VC também, e você é um empresário cansado não quer ensinar português para ela, tu quer que a pessoa te dê dinheiro, cara. Uhum. Entende? Então, tu começa a mudar esse setor recepção. Como é que a pessoa que está na frente da tua empresa está se comunicando com o teu cliente? Tá te representando Como é ali. que essa pessoa está levantando, está abrindo a porta, essa pessoa está servindo café, a pessoa quer sair de casa, ela quer ser mimada, ela quer ser cuidada. As pessoas não são cuidadas, não são mimadas. Se elas chegarem num ambiente onde elas têm essa cordialidade, cara, 10% tem cordialidade. A gente desacostumou a ser cordial. Uhum. Tem uns que nunca viram uma cordialidade na vida. Então, tu tem que ensinar essa recepção a acontecer. Aí, tu vem para excelência de resultado. A gente tá falando de verdade. Então, eu tenho que entregar o que eu tô te vendendo. Uhum. Eu tenho que te entregar o que, teoricamente, eu digo que o laser faz. Legal. Né? Se eu tô te dizendo que num tratamento de 10 sessões eu vou te entregar de 80% a 90% dos teus pelos eliminados, cara, eu tenho que te entregar isso. Então, eu tenho que lidar com a verdade. Para isso, eu preciso organizar uma operação. Quem tá lá dentro operando, tá fazendo o que precisa ser feito? Ela tá tecnicamente instruída para aquele cliente que foge da curva ali, que os pelos são claros? Uhum. Cara, hoje eu digo assim, ó, as empresas que eu atuo, elas vão entregar, sim, pelos claros, fototipo 2 e fototipo 1 sem pelos. Aham. Desde que o pelo tenha pigmento. Mas essa técnica, ela tá instruída para isso? Uhum. Então, toda essa operação a gente tem que Uhum. organizar. Organizar e fazer com que elas tenham tesão em passar pano no chão da cabine cada vez que elas saem com o cliente. Uhum. E aí eu tô falando de pessoas, Uhum. tá? E a parte estratégica comercial, Uhum. né? A parte estratégica comercial. Como é que tu tá vendendo? Tu tá pegando, tentando no balaio? Tá mandando uma promoção para todo mundo? Como é que tu tá falando com o teu cliente? O lead chega, tu manda aquela mensagem robótica, ninguém quer ver aquilo. Uhum. Ninguém quer ver aquilo, tu tem que entrar no humanizado. Hoje eu levanto a bandeira de uma marca que é internacional, tá em 13, 14 países ao redor do mundo, mas vai te entregar um serviço de humanizado, um atendimento personalizado, que é uma empresa pequena que está só começando. Aham. Porque é tu mandar o áudio pro teu cliente: oi, Danilo, tudo bem? Como é que tu estás? Vem aqui tomar um É, café, vamos conversar, deixa eu te conhecer, eu quero te e conhecer. aqui eu trago a minha experiência como cliente. Primeira vez que eu fui atendido na Não Mais Pelo, eu me surpreendi com a humanização do atendimento. Para Exato! quem não sabe, as cabines são. A temperatura das cabines do ar-condicionado é uma temperatura baixa, né? Em torno de 17 graus, enfim. Aí eu lembro que no meu primeiro atendimento, a técnica teve todo um cuidado de botar um cobertor, todo um Lógico, cuidado ali de me deixar lógico. confortável. É o mínimo. Então, eu falo como cliente, né? Que fui cliente já da empresa. Esse tratamento humanizado, ele faz toda a diferença. Porque Total. você se sente, como você falou, acolhido, amado, cuidado. Você É, não é mais um. exato. É diferente de eu.
A gente chegar aos leads, cara, chega o lead, deixa eu ver quem é o Danilo, o que a Eliana ensina? Cara, deixa eu ver quem é o Danilo. Eu vou lá na tua foto e vou falar a tua língua. Quem é o Legal. Danilo? Que idade tem o Danilo? Qual é Perso- a linguagem? Como é que eu vou persuadir o Danilo para ele Oh, vir até show. aqui? Personalizar a comunicação É à lógico. pessoa. Oi, olá, bom dia. Aqui é a Eliane, estou à sua inteira disposição. Venho pro áudio. Oi, Danilo, Aham. feliz dia. Como é que tu estás? Vamos marcar um agendamento hoje, né? Deixa eu entender o que tu queres, porque para ti eu vou fazer uma condição especial e de fato vou. Eu não vou pegar um pacote promocional e vou vender a rodo, não, eu vou vender pro Danilo. Vou entender a necessidade dele, a condição dele. Exato. E aí hoje a gente tem então uma marca que é internacional fazendo isso. Aham. Isso é louvável, Sim. porque senão é robótico o negócio. Sim. E aí, eu te fazendo um atendimento de venda comercial robótico, como é que vai ser o meu operacional? Robótico. Robótico. Tu vai ter resultado? Se o Não vai. atendimento é robótico, o atendimento técnico é robótico, o resultado é robótico. Se a Não há recepção for personalização. robótica, tu não vai ter uma operação com resultado excelente, porque somos indivíduos com metabolismos diferentes. Interessante. Dentro, né? Então, somos peculiares. Então, assim, eu tenho uma teoria de depilação, sim, mas para cada um é aplicado de uma maneira independente, porque ele vai corresponder de uma maneira independente e outra. E ele tem um ciclo vital, aonde se emocionalmente, em algum determinado momento da vida dele, ele está abalado, a resposta hormonal dele é outra. Se eu não tiver uma operação redonda para entender isso, cara, não vou te entregar resultado. E aí, o comercial, a mesma coisa. Personalizar. A partir do momento que tu personaliza como tu recebe o cliente no teu WhatsApp e o cara chega na tua unidade, tu só vira a calculadora que ele vai pagar o que tu quer. Porque tu falou tudo que ele queria escutar. E vai entregar resultado. É Depois, lógico, esse cara... 90% Floripa hoje, que é a minha unidade que eu tenho há 10 anos, 90% é feedback positivo. Sim. Dos 90%... Eu tava vendo que a nota Google de vocês é muito boa. É E são mais de lógico. 100 avaliações. Isso é muito, muito considerável. Assim, atendimento personalizado. Falhamos nos processos de operação? Sim. Aí vem a verdade. Aham. Falhamos, mas restituímos aquilo que a gente falhou, com Aham. verdade. Aham. Cara, o meu não resolveu. Não resolveu. Realmente não resolveu. Vou fazer tudo de novo. Verdade. Né? Não é automático, é personalizado. Mas, assim, desse 90%, 50% de captação é boca a boca. Sim, indicação, né? Boca a boca. Uma unidade com 10 anos é uma unidade que tem uma legitimidade no que faz, né? Total. E com certeza, assim, acredito que os clientes são a maioria de indicação, né? Um indica o Indicação. O outro. cliente quer melhor cliente que cliente de indicação, ele vai pagar o que tu quer. Então, se você pudesse resumir em uma palavra, assim, esse processo que você faz nas unidades, né? Porque você vai numa unidade que não está tendo resultado e você sai de lá deixando ela com resultado. Uma vez eu... Isso vale muito. Vale muito. Né? E assim, eu escutei uma vez, foram me apresentar. Então era assim, essa aqui é a mulher que ressuscita numa espelho. Que legal. É isso. Se tu pudesse, então, traduzir em uma palavra, esse processo que você faz nas unidades da Noma Espelho. O processo que eu faço nas unidades da Noma Espelho... Como é que eu posso usar ressuscitar, sim, mas não ressuscitar? Me dá um sinônimo para isso. Ativar. Alta performance. Alta performance. Meu projeto. Teu projeto. Projeto de Aceleração. 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 Aceleração com alta performance. Porque tu vai acelerar, mas tu vai ajustar a performance para que ela seja alta. Ajusta a performance, ela vai ficar alta, aí ela acelera. Legal. Sem performance alta, tu não acelera nada. E qual é o aspecto hoje do teu trabalho, assim, que tu mais gosta? Ai, cara, eu amo o que eu faço. Eu já acordo motivando as pessoas. Eu já dou bom dia pra pessoa dizer assim, nossa, que áudio motivador, bom dia. Esses dias eu mandei para um franqueado e disse, bom dia, vamos lá, vamos pra cima. Ele mandou, nossa, teus áudios são sempre motivadores. Eu falo, bom dia. Eu já acordo assim, entendeu? Eu já acordo, bom dia, vamos pra cima, vamos lá. Entendeu? Aí é energia, aí é alegria, aí é fazer uma piada quando o mundo tá caindo. Cara, o mundo tá caindo e agora? Tu pega o tijolo, tu pega a tinta, tu vai lá no reboco, entendeu? E tudo isso na naturalidade, olhando o fato como ele é, verdade. E agora, gente, o que nós vamos fazer com essa verdade? Legal. Vamos nos adequar a ela e vamos viver o processo de dor dela. Legal. É isso. Enquanto rede Noma Espelho, hoje, qual é o tamanho da Noma Espelho no Brasil? A Noma Espelho hoje, ela está há 13 anos no Brasil, foi a primeira franquia de depilação a laser do Brasil, né? Foi quem trouxe o laser para o Brasil.
Há 10 anos atrás, quando eu comecei aqui em Floripa, os meus concorrentes eram só os médicos, tá? Que podiam aplicar laser porque era mais profundo. Então, eram os únicos. Hoje eu tô falando aí que a minha concorrência é a Xuxa, a Giovanna Antonelli, a Ana Hickman. Ah, Liana, e tu tem medo de concorrentes fortes? Não, porque eu tenho a personalização e a humanização. Eu dou abraço no meu cliente, eu dou beijo, eu sei quem ele quer, eu vendo o que ele quer, eu falo o que ele quer ouvir. O meu concorrente não faz isso. Exato. Não faz isso. Então, foi a primeira franquia de depilação a laser do Brasil. Hoje nós estamos em mais de 300 unidades no Brasil e mais de Nossa. 13, 14 países ao redor do 300 mundo. unidades no Brasil. 300 unidades no Brasil. Então hoje você tá com a missão aí de acelerar 300 unidades no Brasil. Se eles me quiserem, sim. Se você me escolher, a sua unidade nunca mais vai ser a mesma. Ah, show de bola. Desde o café até a sua gerente. Você nem vai ficar irreconhecível. Você nem vai querer ela às vezes. Que ela vai se sentir Legal. tão potente. E é interessante, é importante, você comentou comigo antes aqui da gravação, dos resultados que você teve nas últimas unidades que você atuou, Sim. o quanto foi rápido, né, de um mês para o outro, às vezes até semanas, fator 21 dias, 21 Danilo. dias você Eu conseguiu, acelero de 60% a 70% do faturamento. isso é Peguei revolucionário. 2 unidades de R$ 8.000 de faturamento, a outra estava com 16. E desses 16 ainda tinha a venda. Como é que é o nome daquela venda que do lado de cá a gente não recebe? Agora eu esqueci o nome. Que é bom para o consumidor, mas é péssimo para o gestor. Mas, enfim. E em 21 dias, 60K cada uma. Legal. Mudando. E tu via a mudança assim do dia pra noite. Unidades pequenas, né? Unidades Unidades pequenas. pro Rio Grande do Sul, que eu peguei 2 unidades, as 2 primeiras, né? O meu primeiro desafio foi esse. Porque 20 mil para uma unidade pequena é só para contextualizar Não. para o pessoal aqui, é bastante coisa. É né? muita Quando a gente coisa. fala de uma unidade de interior, Muita de uma coisa. única eu máquina, tô falando né? uma cidade 35 mil habitantes, uma cabine só de atendimento. Aham. É um estado considerável. Você realmente provoca aí uma revolução nas unidades. Inclusive, eu acho que esse nome, revolução, Aham. ele tem um contexto Familiar. familiar, né? Conta um pouco aí da sua história. O que parece que você parece não. Graças a Deus. Conta um pouco da sua história. Você é bisneta do revolucionário Gumercindo Fagundes. Conta um pouco pra. Saraiva. Não, desculpa, Gumercindo Saraiva Fagundes é da novela, né? Cara, graças a Deus, Conta um assim, pouco da tua sabe? história aí. Eu sou muito grata a Deus por isso, assim, sabe? Porque eu tenho essa coisa, Revolução, acho que essa é a palavra, viu? eu sou uma pessoa Revolução. revolucionária. É muito difícil eu chegar num ambiente e não haver uma revolução no ambiente, Aham. sabe? Eu consigo mudar ali a tristeza para alegria, a dor para o consolo, em instantes, assim. E eu sempre reflito muito sobre isso, né? Nos meus antepassados. Eu falo assim, cara, essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez que eu tenho, vem sim. E eu acredito muito nisso, que é do meu bisavô, que foi um revolucionário no Rio Grande do Sul, da Revolução Federalista. Foi um cara aí cujo qual eu me orgulho muito de falar que ele faz parte da minha história e me identificar com ele, porque eu vejo que eu tenho sangue dele assim, sabe? Vou lá, não tenho medo, vou sozinha. O meu pai uma vez falou pra mim assim, é impressionante como tu não desequilibra, tu tá parada. Ele fala isso pra mim, né? Que eu tenho muito essa coisa do Gomercindo, essa fortaleza, que eu tô parada, tá as espadas nas minhas costas e eu tô indo pra cima, eu não tenho medo. E isso aí eu devo a ele sim essa inspiração. Porque eu enxergo que eu tenho essa ousadia, essa intrepidez, essa coragem, essa fortaleza dele. E quanto mais eu enxergo isso, e isso vai marcando a minha vida, as minhas escolhas que eu, né? Eu admiro mais ele e isso me inspira mais. E aí mais eu quero fazer, eu quero avançar mais. Legal. Entende? Tipo assim, cara, ele teve fortaleza para ir lá conquistar terras, aonde ele conquistou e chegar, né, no patamar de histórias. Hoje no Rio Grande do Sul ele é conhecido em livros e filmes. Eu digo, se ele conseguiu isso e eu tenho essa força dele, eu vou para cima e vou conseguir também. Tem o sangue também, né? O sangue. Não só a força, o sangue. Aí ele me inspira. Ele me inspira. Cada atitude de coragem, né? Eu passei aí nesses últimos meses, cara, eu viajei para lugares sozinha, nunca vi na vida, entrei nas empresas, eu era aquela pessoa, cara, lá vem a revolucionária da empresa. Então tá todo mundo me enxergando e eu cheguei, olá, pessoal, vamos lá, jogar tudo para cima, botar tudo no lugar. Que isso? Aí. Sozinha.
Aí eu piso na cidade sozinha pra botar a empresa no lugar ele me inspira. Cara, eu Show. vou. Ele foi, eu vou. Show de bola. E o Gumercindo, ele atuou para expandir territórios, para conquistar território. Exato. E hoje é o que você faz, né? Exatamente Você isso. está hoje numa expansão territorial. Exatamente E isso. essa expansão, o Gumercindo expandiu de uma forma territorial, né? A sua família, você veio de uma família muito rica por Isso, conta dessa expansão, né? exato. Você, então, hoje usa desse DNA, dessa força expansionista, Isso. territorialista, para expandir o seu território. E hoje você quer expandir territórios para quê? Qual o seu propósito nessa expansão toda que você está fazendo hoje, Brasil afora? Cara, eu assim, ó, eu não vivo mais quando a gente fala assim, o que significa o que eu faço na minha vida? Eu sou o que eu faço. Entende? Então, eu não faço porque isso é um trabalho, porque isso é um business, não. Eu faço porque isso é um dom, eu faço porque eu aceitei esse dom e eu quero viver o melhor dele. Então, eu vivo sim por um propósito de ser quem eu sou, que é isso aí, Uhum. né? E cada empresa que eu vou, eu vejo nitidamente o reino de Deus sendo estabelecida, porque eu vejo as pessoas entendendo esse propósito de reino, de amor, Verdade. de verdade, de fortaleza, de dignidade, Autoestima. de autoestima, vivendo assim na íntegra, Uhum. tá? Então eu vivo por um propósito de transbordar daquilo que Deus colocou em mim, e isso é o que eu faço. E para que as pessoas vivam isso também na vida delas. Elas não vão viver a mesma coisa que eu vivo, porque isso é meu. Claro. Mas elas vão encontrar nelas o propósito delas e transbordar no reino para que as pessoas, então, isso se torne assim, ó, em cadeia. Eu faço para que tu receba e tu faça, e tu vai fazer para que a tua colega receba e faça, o teu marido vai receber em casa e vai fazer, e assim sucessivamente. Sabe? O amor. É tu transbordar daquilo que tu faz em amor e isso vai começar a repercutir na vida das pessoas e elas vão viver isso também. Então é uma expansão de uma consciência de Eu entrei reino, numa de amor. unidade que a menina gestora, ela não era gestora, era outra gestora, e aí eu joguei tudo pra cima e ela ficou como gestora, e ela tava à beira do suicídio, Olha só. Bah, tá? Ela tava à beira do suicídio, ela disse, cara, eu encontrei vida. olha só. Eu encontrei vida e ela tá transbordando na vida das outras, porque as outras também têm mudado, sabe? Tem encontrado algo nelas que tem transbordado. Então, assim, é uma que tava à beira do suicídio. Cara, isso aí é muito prazeroso. Nossa, que interessante tudo isso. Você está Aí, num tu pensa... espírito. Você está num espírito de expansão de território, de conquista de território, igual o seu avô, seu bisavô. Exatamente. Só que a sua expansão territorial é para gerar pessoas, gerar Para as pessoas vida. expandirem o território delas. Show. Não é só para mim. E aí, voltando ali na história da minha família, né, Danilo? Eu sei de onde eu vim e eu sei quem são. Eu sei a minha origem, Uhum. né? Vamos pegar o Gomercindo. A minha mãe, ela herdou tudo. Herdou tudo, não, mas ela teve herança do Gomercindo, né? De toda essa desbravura dele aí, de história. Então, ela herdou muito dinheiro e ela perdeu tudo, tá? Então, hoje, o conquistar território, eu olho para minha história e eu aceito ela, Uhum. porque eu sei da onde eu vim e eu sei o que eu posso fazer por ter a essência Da família. da família. Uhum. Entende, assim, ó, o meu objetivo é, sim, conquistar territórios e por pessoas e pela dignidade da minha história. Legal. Por restituição da minha família. Uhum. Não somente em dinheiro. Eu vou ser hipócrita se eu disser que eu não quero dinheiro. Óbvio que eu quero, eu sei o que é bom. Sim. Né? Dinheiro, Eu dinheiro é nasci armamento, num né? berço de ouro, então eu sei o que é bom. Aham. Mas uma restituição moral. Uhum. E aí me fortalece o quê? Porque eu sei o que... Se ele fez, por que eu não vou fazer? Eu vou Uhum. fazer. Já parou pra pensar que a tua personalidade dominante, territorialista, pode ter vindo do teu Não, avô? óbvio que veio. Óbvio que veio. Óbvio que veio. Teu bisavô, né? Meu bisavô. É óbvio que veio. Eu sou grata por isso. Legal. Eu sou grata porque eu não consigo... Ah, tu consegue te imaginar fazendo outra coisa? Não. Aham. Tu consegue te imaginar
sem ser uma pessoa assim expansiva. Não, não consigo. Revolucionária, né? Não, não consigo. Eu me Aham. adoro, sim. Sim, Eu não me idolatro, mas eu me adoro. Eu me sim, escolheria, eu me escolheria, sim, sim. me escolheria todo dia. E é muito gostoso ver Dentro os dessa minha. resultados acontecendo na sua vida, né? Total. Não, e não é só um resultado assim, cara, tu entrar dentro de uma empresa. Por que que a empresa prospera, Danilo? Porque a menina estava à beira do suicídio. Sim, Pensava em se matar. sim. Essa mulher que pensava em se matar, quando ela descobre a vida, acabou. A É. empresa vai pro ápice. Exato, A mulher descobriu a vida, a mulher tá dentro da empresa, ela tá vivendo. Ela descobriu a vida. Uau, o que que é isso aqui? aham. Show. Esse transbordo, pra mim, é assim, ó. É, Cara, tu vê a empresa virar 21 dias. exato. 21 dias a empresa do nada, o ambiente é outro, as pessoas são outras, o resultado é outro, tem vida ali, tava morto e ressuscitou. Uhum. Que maior prazer na vida eu vou ter do que ver uma vida ressuscitar, uma empresa ressuscitar. Isso significa muito o nosso trabalho, né? Exato. A gente tem significado no que a gente faz, porque tem toda uma questão que é espiritual, que Lógico. né? É o É o transbordo. significar de uma vocação. A tua vocação hoje é uma vocação comercial, de estruturação comercial, mas você tem toda uma significação espiritual por trás da sua vocação, por trás do seu business. E é isso que as pessoas têm, né? Carência de viver. Muitas até executam algo muito legal, muitas estão fazendo a coisa certa, mas não encontram nessa coisa certa um grande significado, um grande propósito. E nós acreditamos que dá sim para você trabalhar em algo que você olha para aquilo e você encontra muito significado. É significar teus talentos, significar tua riqueza através de uma atividade laboral. E é isso que a gente está fazendo e é isso que a gente está buscando divulgar, que tem como você, mesmo no mundo corporativo, você viver com um alto senso de propósito. Cara, não sobreviva. Não passa a vida sobrevivendo. Não passe a vida sobrevivendo. Né? Trabalhe o que você é. Ah, mas eu não. Primeiro, aceitar as circunstâncias, sabe? Eu aceito uma história de falência da minha família, cuja qual trouxe Gatilhos. vários gatilhos e vários problemas. Olhar para minha mãe hoje na condição que ela é, por causa disso, é triste, é muito triste. Mas eu aceitei esse processo para me tornar a mulher que eu sou hoje. Entende? Então, assim, aceitar, às vezes tu aceita, só o fato de tu aceitar, tu já começa a transbordar de uma maneira diferente. E aí tu não trabalha mais, tu vive o que tu faz. É. A partir do momento que tu começa a viver o que tu faz, aonde tu estiveres, porque eu transbordo contigo como amigo, eu transbordo dentro da minha casa com a minha cachorra, eu transbordo com meu pai lá, fazendo churrasco pra ele, eu transbordo do mesmo jeito. Claro. Que eu já não trabalho mais, eu já não sou, mas eu transbordo de quem Vive eu em sou. flow, né? Vive em flow. Vive em flow. Bom, show de Claro, bola. cheia dos gatilhos que tenho, mas Sim. entendendo e aceitando os meus processos. E isso é o Legal. grande segredo. Entenda e aceite. Se perdoe Sim, e viva cada dia de uma vez. sim, legal. Pra gente encerrar, deixa uma mensagem, a gente já tá falando 1 hora, 55 Uhum. minutos, sim. Pra gente encerrar, deixa uma mensagem pras pessoas que caminham com você, que são liderados por você. Cara, eu sou assim, ó. Cada pessoa que entra na minha vida, eu sou extremamente grata, feliz. Eu amo, eu tenho muita facilidade de dizer eu te amo. Uhum. Mas realmente eu amo a pessoa que eu tomei Se eu sentar contigo agora e tomar um café, eu vou te amar, porque esse momento foi um momento que marcou a minha vida. Então eu te amo por isso. Sim, Né? Então, assim, as pessoas que caminham comigo, eu quero entregar e eu quero ser o máximo que eu puder para que elas venham a transbordar de quem elas são. show. Que elas não queiram fazer o que eu faço ou ser quem eu sou, não. Não vão conseguir. Mas que elas descubram nelas aquilo que vai fazer com que elas vivam o que eu vivo hoje, que é me escolher todos os dias. Sabe? Que elas encontrem nela o transbordo delas para que elas consigam, então, avançar no reino de Deus e transbordar onde a planta dos pés delas pisarem. É isso. Show. Quando elas fizerem isso, Check. cheque. Missão cumprida. Missão cumprida. Próximo território. Próximo território. E é isso aí. Show de bola. Parabéns, obrigado por ter vindo, parabéns pela sua história, por ter aceitado a sua história. A aceitação é libertação. A E com muitas aceitação dores, né, Danilo? maturidade. Tu conhece a minha história, tu sabe que
Mas assim, aceitei as minhas dores. Exato. E como eu aceitei elas, eu coloco elas no espelho todos os dias, elas se tornam mais leve. Sim, Mais leve. exato. Porque essa é a vida real, né? Vida real. Bem-vindo à vida real. Bem-vindo à vida real, sem mimimi, sem fake, nhenhenhé, reclamação, murmuração. isso aí. Vai resolver? Não, pega o problema e resolve, pô. É isso aí. Fechou. Show de bola. Obrigado por ter Obrigado. me abordado. Até a próxima.